Paz de Deus, meus amados, em Cristo Jesus, graça e paz, shalom. Eu costumo saudar assim porque muitas pessoas assistem ao meu canal e todas as saudações cristãs aqui e todos aqueles que também vão assistir, bom dia, boa tarde, enfim. Deus abençoe a todos, irmãos. O assunto aqui, irmãos, é um assunto, parece simples, mas muitos se confundem. E eu quero trazer bem claro aqui de uma forma bem escritural e dentro das próprias Sagradas Letras, da Bíblia, da Escritura Sagrada, para que haja um melhor entendimento. Eu sei que muitos sabem, porém, tem aqueles que não, que são novos, então eu sinto de passar isso aqui. E o tema desse estudo é salvos pela graça e chamados à obediência, chamados para obedecer, ok? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu gostaria de compartilhar com vocês esse assunto aqui que nós pautamos aqui, que nós oramos para colocar diante de vocês, irmão, todos os irmãos e todos aqueles que ouvirem, a verdade essencial do Evangelho, irmão. Nós somos salvos pela graça de Deus, isso é inquestionável, mediante a fé em Cristo Jesus, não pelas obras da lei, mas também é verdade que quem é salvo pela graça é transformado. Presta bem atenção nisso, tá? Transformado por quem? Pela graça, que passa, que nos faz sentir a necessidade, passa para nós o desejo de nós obedecermos melhor a Deus. Não é? Não é uma legalidade, não é uma coisa legalista. Nós sentimos vontade de nos aperfeiçoar. É algo que Cristo faz em nós. A palavra já diz, claro, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí que entra o problema. As pessoas isolam versículos e criam problemas. Então eu vou passar bem claro aqui. Isso é muito claro, irmão. A salvação é um presente, nós não compramos, nós não conquistamos, certo? Não merecemos. Então como é? É pela fé em Cristo Jesus, que morreu por nossos pecados, ok? E ressuscitou para a nossa justificação. Não é isso que está escrito? Então, mas esse texto aqui, no mesmo texto, vocês vão encontrar no versículo 10, esse mesmo texto, não é? Que está dizendo assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Aí as pessoas já ficam confusas. Como assim? Nós somos salvos pela graça, mas aqui nós somos criados para boas obras, as quais preparou de antemão para que andássemos nela. Aí vem a explicação. Ou seja, não somos salvos por obras, presta atenção, mas somos salvos para praticar boas obras. Quando você é salvo, você quer fazer o bem, você ama, você faz uma coisa sem o legalismo religioso, você está entendendo? A graça não só perdoa, e ela também nos transforma, irmão. É bem claro isso. Coloque em nós um coração desejoso para agradar a Deus, irmãos. Está entendendo? Então, os dois grandes mandamentos que o Senhor Jesus deixou também confundem muita gente. Acham que não, aqueles mandamentos dos 10 mandamentos não precisa mais. Eu vou explicar para você de uma forma diferente. Jesus ensinou assim, ó, 2 mandamentos que resumem. Não falou que ele anulou, ele falou que ele resumiu toda a lei e os profetas. Está em Mateus 22, 37, 40. Ele disse, presta atenção, vou ler o versículo aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este, e amarás teu próximo como a ti mesmo, e desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí que está o mistério, dependem. Irmãos, isso não significa que os 10 mandamentos foram abolidos. Estou falando dos 10 mandamentos apenas, tá, irmão? Não foram abolidos. Significa que eles se cumprem no amor. Você quer ver como se cumpre? Quem ama a Deus? Adora ídolos? Não adora. Né? Quem ama a Deus? Ama o seu próximo? Ama. Quem ama a Deus? Rouba? Não rouba. Quem ama a Deus? Mata? Não mata. Quem ama a Deus? Mente? Não mente. Você está percebendo que eu estou falando todos os mandamentos aqui? E todos eles estão encaixados aqui, porque quem ama a Deus vai obedecer os 10 mandamentos. Porém, a graça ensina a obedecer, mas presta atenção.
A graça não é uma permissão para viver de qualquer maneira. Ela é um professor espiritual, como está escrito em Tito 2, versículo 11 e 12. Porém, ela não é, a lei não é um legalismo. Ah, eu tenho que obedecer tudo, senão eu vou para o inferno. Não, não é um legalismo. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos nesse presente século justa, sóbria, justa e piamente. Eu tenho esses versículos aqui, tá, irmão? Então você perceba bem que a graça ensina a renunciar ao pecado e viver uma vida santa. Não por medo. Não é por medo. Na religiosidade, no legalismo religioso, a pessoa faz as coisas por medo. Aqui não. É por amor, para sermos salvos. Mas por quê? Por quê? Porque fomos salvos pela graça, não pela lei. Agora, a obediência é o fruto do novo nascimento. Ok? Por isso que ele disse assim, João 14, versículo 15: se amais, guardais os meus mandamentos. Quem ama Jesus Cristo obedece, mesmo que lhe fale, mesmo que tropece, o coração dele é voltado para Deus, a obediência dele não é por obrigação religiosa, certo? Mas por gratidão e amor ao Senhor. Então ele não conseguiu fazer alguma coisa lá que está nos 10 mandamentos. Ele tropeçou, mas aí o que acontece? Ele foi salvo pela graça. Então a graça está lá para nos perdoar, nos levantar e nos renovar, como diz em 1 João 2:1. Você está entendendo? Eu tenho o desejo de fazer o que está lá. Eu não quero cometer nenhuma coisa que está na lei, errado. Mas eu não sou capaz. Então, o desejo eu tenho, porque eu tenho a graça. Então, como eu tenho a graça, como eu tenho Jesus Cristo, quem me ama guarda os meus mandamentos. Mas não consigo. Então, por não conseguir, aí se manifesta a graça, porque foi ela que nos salvou. Antigamente não. O homem não conseguia, já estava condenado, porque não tinha graça. Hoje não. Hoje tem a graça. Nós não somos salvos mais pelas obras da lei. Está entendendo, irmãos? Então, é por isso que eu digo aqui, né, que quem ama ele procura fazer a obediência, não é obrigado por nenhum tipo de instituição religiosa, mas apenas ele quer fazer aquilo por gratidão e amor ao Salvador. E quando ele tropeça, ele tem o Senhor, que é a graça, que coloca ele no prumo novamente, ok? Por isso está escrito, se alguém pecar, temos um advogado para com Deus o Pai, Cristo o justo. Está aí claro. Então hoje, irmão, aquele que não entende isso, vai pregar que a salvação é pelas obras. E aí ele vai entrar num caminho sem volta, porque ninguém é salvo pelas obras. Não existe, tá bom? A salvação é pela graça, não pelas obras, eu vou repetir. A fé nos une a Cristo e nos dá uma nova vida. A graça ensina a obedecer. Os 2 grandes mandamentos resumem toda a vontade de Deus. E obedecer não salva, mas quem é salvo deseja obedecer. Eu desejo obedecer os 10 mandamentos. Porque eu tenho desejo, porque Jesus Cristo diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mas graças a Deus que, mesmo eu não conseguindo, eu sou salvo pela graça e não pelas obras da lei. Ali está o Senhor para me justificar, porque Ele cumpriu os 10 mandamentos por mim. Você está entendendo, irmão? Isso não quer dizer, eu não vou cumprir nada. Imagine, você pegar esses 2 versículos aqui e dizer, eu amo meu irmão, eu amo meu próximo, esse aqui quem que é? Eu não conheço, eu vou fazer mal para ele. Você não entendeu nada. Não entendeu nada, você não tem a graça. A pessoa que diz que nasceu de novo, através da graça de Jesus Cristo, e faz coisas horrendas, não procuram buscar o amor de Deus em Cristo Jesus, ele não nasceu ainda na graça. Muitos pensam que nasceu na graça. Na graça que eu digo, nasceu em Cristo. Mas não. Por quê? Quem nasce em Cristo procura ser uma nova criatura. Entendeu, irmãos? Se bem que a conversão não é algo de um dia para o outro. Às vezes a conversão demora. Porém, também não compete a nós julgarmos isso. Mas o que nós temos que fixar é que a nossa salvação não vem das obras, mas pela graça. E eu quero deixar mais claro, meus irmãos, não desprezemos os mandamentos de Deus, mas também não busquemos a salvação neles, ok? A nossa justiça vem de Cristo, mas a nossa vida deve ser um reflexo de amor. Então, não vamos desprezar os mandamentos. Nenhum deles, irmão, nenhum deles
Dos 10 mandamentos, nós não desprezamos nenhum. Porque senão nós não estamos fazendo o que Cristo falou assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, irmão, eu posso dizer para vocês, nós somos salvos pela graça, sim, por meio da fé, sim, mas quem é salvo vive como salvo. E quem vive como salvo busca o quê? Agradar a Deus. Mesmo falhando, ele se acha e se levanta e segue firme até o fim, porque ele não é salvo pelas obras da lei. Deu para entender, irmão? Não deu para entender? Então, quando você fala, a lei Deus já cumpriu, né? Não sei o quê, não fala isso que você está errando. A lei Deus cumpriu em Cristo, mas nós, salvos pela graça, desejamos fazer aquilo que é bom. Nunca vamos conseguir, porque somos imperfeitos, pecadores, mas graças a Deus que nos dá vitória em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu por nós e nós somos salvos através da graça, que é o próprio amor incondicional de Deus, e assim sendo, estaremos sempre com o Senhor, obedecendo, observando a sua palavra e colocando em nós sempre o desejo de melhorar. É isso que nós queremos. Não somos perfeitos, não somos donos da razão, estamos aqui, podemos ser corrigidos. Agora, quando alguma coisa foge do contexto bíblico, é claro que nós não aceitamos. Tá bom, irmão? Deus abençoe, guarde, proteja e abençoe todos vocês. Vou fazer um vídeo também sobre o sistema religioso e o seu perigo. Ok, irmão? Deus abençoe, guarde. Paz de Deus. Shalom a todos. Amém.